Vamos passar para as salas do Meet, tá bom? Ok, obrigado. Então, introduzindo aqui o professor Gerson, pessoal, ele é um pesquisador, que ele é graduado em Engenharia Elétrica, e Eletrônica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve mestrado em Eletrônica e Telecomunicações pelo INPE, e doutorado pela Universidade de Cornell, e tem uma extensa carreira que o fez fazer muitas produções em física de plasma. Ele se aposentou pelo INPE em 2015 como pesquisador titular, e atualmente ele trabalha como colaborador no INPE, presta consultorias em áreas de física nuclear, e ele tem uma bolsa também para trabalhar no CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. E nisso ele fez esse trabalho em que ele une física de plasmas, física de fluidos, com a relatividade geral. Então, essa apresentação que eu tenho a satisfação de fazer, o professor Gerson Ludwig, que vai falar da curva de rotação galáctica. Professor, a palavra é sua. Tá bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite da professora Nádia, os organizadores, e eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Eu devo partilhar uma janela, isso. Professor, só esclarecendo, né, o senhor tem 25 minutos para expor, e aí teremos mais 5 minutos de perguntas. Tá bom, eu tentarei. Estão vendo minha tela? Eu só tenho que... Eu não tenho muita experiência com essas... Como é que eu consigo compartilhar isso? Nós estamos vendo a tela aqui. O senhor teria que compartilhar. O senhor compartilhando a sua tela inteira, é como aconteceu com o professor Ademir? Não, Nádia, eu acho que ele só precisa colocar em modo de apresentação, ele já está compartilhando. No modo de apresentação, ótimo. Mas isso que eu não sei fazer. Então, esse símbolozinho embaixo, que parece uma tela de televisão. Bem na base do seu menu aí embaixo, o último menu embaixo à esquerda. E aqui eu não consigo ver o seu mouse onde eu estou. Mas embaixo onde tem essa linha que aumenta e diminui a tela, tem um menu de apresentação aí embaixo. Quase esse. É o desenho que fica à direita dos 4 pontinhos. Tem 4 retângulozinhos pretos. Tem uma tela que fica do lado direito dela. Só clicar nela. O Gerson acabou saindo da reunião sem querer. Peraí, pessoal. Aí voltou. Pessoal, pode ter acontecido com ele a mesma coisa que aconteceu com a Ademir. Ele teve que parar a apresentação e compartilhar a tela inteira. Ele estava compartilhando uma janela. Vai ter que compartilhar a tela e depois ir para lá. Isso. Eu já saí e vou tentar entrar novamente. Aí, professor Gerson, o senhor tenta compartilhar a tela inteira, no lugar de ser uma janela. E aí vai direto para a sua apresentação e bota no modo de apresentação. Tela inteira. Isso. Acho que não vai dar certo isso. Agora o senhor vai para a sua apresentação. E aí tem que apresentar. Está aparecendo? Não, ainda não. Professor Gerson, no próprio Meet, onde tem apresentar agora, aí o senhor clica no primeiro ícone, que é a tela inteira.
no próprio Meet, na reunião. No meio, próximo à mãozinha, tem uma caixa. Isso é um desastre, isso. Tranquilo. É bom falar que depois de clicar em tela inteira, ele tem que clicar em cima da telazinha e mandar compartilhar. Isso. Professor, Eu vou ter que cancelar. o senhor pode tentar compartilhar a sua tela, assim, através do Meet, usando esses 3 pontinhos do lado do telefone vermelho? Sim, mas é uma janela ou a tela inteira? A tela inteira. O senhor clica os 3 pontinhos, aí seleciona a tela inteira. Vamos no passo a passo. Que desastre. O Meet dá essa opção para o senhor aí? Não, Quando o senhor toca nos 3 pontinhos, tela inteira, tá aí. Mas a tela inteira vai aparecer. Tudo bem, vamos ver o que acontece. Professor, peraí. Do lado da mãozinha no Meet, agora que eu me dei conta, tem uma caixinha com uma flechinha. Essa está apagada. Essa está apagada? Agora apareceu. É o apresentar agora. Então, apresentar agora, tela inteira? Eu acho que não, tem que apresentar a tela agora. inteira é melhor, que aí o senhor consegue fazer para nós. Não, aí não. Aí, Aí eu não consigo fazer mais nada. não, aí você tem que clicar na imagem da tela e depois no retângulo azul do lado de baixo, à direita, que está escrito compartilhar. Primeiro, clica na imagem da tela. Isso, quando ela aparece. Ela, inclusive, vai aparecer uma infinidade de telas, uma dentro da outra. Você tem que clicar nessas imagens, uma dentro da outra. Não, simplesmente não aparece nada. Professor, você está acompanhando a tela do Google Meet? Aí, está chegando, está chegando. Pronto, agora você só precisa ir na sua apresentação e colocar ela em modo de apresentação. Ufa. Aqui do PowerPoint. Isso, perfeito. Isso. E agora em modo de apresentação. Exato. Muito obrigada aí a toda a assessoria que está contribuindo para... Mas aí aparece essa tela infinita, né? Então, se o senhor ampliar, faz a apresentação, isso. Pronto. Aí essa barrinha aí embaixo, o senhor pode clicar em ocultar, que ela desaparece. Não, mas vocês estão vendo minha tela inteira? Vemos, agora está tudo Sim. certinho. Ufa. Vamos Então lá. tá. Desculpe. Bom, então eu vou tentar apresentar um modelo razoavelmente simples, tá? Que explica a curva de rotação das galáxias sem matéria escura. Vamos ver. Então, isso aí já foi falado em outras apresentações, tá? Que as discrepâncias entre as observações astrofísicas e teorias da gravidade é que levaram ao conceito de matéria escura. Como isso já foi dito, isso começou lá pela década de 30 com os Zwick, né? E chegou à conclusão que a massa nos aglomerados das galáxias era insuficiente para explicar a expansão desses aglomerados. Nessa época, e a partir daí, houve um estudo, o estudo das galáxias e suas propriedades se intensificou, certo? Vários modelos teóricos foram desenvolvidos, principalmente na década de 60, e um estudo sistemático dessas curvas de rotação foi realizado, culminando com o trabalho da Vera Rubin, de 1978, e a equipe dela, que chegaram mais ou menos à conclusão que está esquematizada nessa figura à direita. Quer dizer, a partir da distância do centro da galáxia, a velocidade de rotação sobe abruptamente e atinge mais ou menos um patamar com algumas flutuações.
Tá? A partir daí, várias hipóteses foram feitas, utilizando os modelos teóricos, para tentar reproduzir esse comportamento, mas isso não foi conseguido. Tá? Lá na década de 80, teve um trabalho, principalmente de Van Lampade e a equipe dele, que estudaram a distribuição de matéria escura na galáxia NGC 3198, e chegaram à conclusão que, no mínimo, teria que haver mais que 4 vezes a matéria escura em relação à matéria visível. A partir dessa época, quase todos os modelos atuais introduzem matéria escura para explicar a rotação da galáxia. Bom, uma outra coisa que nós temos que analisar é como é que é feita a determinação experimental dessa curva. Isso é através de desvio Doppler, né, de linhas de emissão ou de absorção nas atmosferas estelares. Isso, a partir mais ou menos da época da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento das micro-ondas, apareceram os primeiros radiotelescópios que conseguiram ver emissão linhas de emissão do nitrogênio neutro, ou seja, numa região não visível. Se olharmos nessa curva aqui, essa figura aqui à direita, existe o pico, esse aqui da velocidade inicial, coincide mais ou menos com o final da região visível. Tá? A região visível é essa inicial, depois entra numa região em que já não é mais visível, que é chamada de matéria escura, certo? Mas você mede a rotação da galáxia através da emissão dessas micro-ondas. Essa figura também mostra, por exemplo, que a distribuição das galáxias, normalmente, a distribuição de massa é dividida entre 2 componentes, né? Um halo, ou quer dizer, um disco, que é onde está concentrado a matéria visível, e o halo, que é a matéria escura. Bom, o próximo slide agora nós vamos analisar de onde que vem essa conclusão, né? essa matéria escura. Por exemplo, a potencial newtoniano é simplesmente relacionado com a distribuição de massa através da equação de Poisson, certo? Tudo fácil. Se nós fizermos um balanço de energia e de energia cinética e energia potencial, a gente observa que a velocidade tem que variar com a raiz do poço de potencial. Se for suposto por uma simetria esférica, esse potencial gravitacional é simplesmente a massa contida até um certo raio dividido pelo raio. Portanto, a velocidade deveria variar com a raiz da massa contida até aquele raio e o inverso da distância do raio. No final da região visível, supostamente a massa é constante, tá? É onde terminou a massa visível. Então, se essa massa é constante, a partir daí a velocidade deveria variar com a raiz da distância, que é o comportamento da lei de Kepler. Entre a massa e a luminosidade, tá, da galáxia é que permite determinar essa distribuição de massa interior, tá? Simplesmente porque supõe-se que existe uma razão, isso é bem determinado, tá? É uma razão mais ou menos constante entre a massa e a luminosidade. Se olharmos isso de outra maneira, se a velocidade, por exemplo, é constante a partir de uma certa posição, isso implica que a massa deveria ser mais ou menos proporcional à distância, tá? E é isso que leva àquela distribuição de massa escura, tá? Bom, agora vamos ver esse mesmo problema do ponto de vista das equações de fluido no campo gravitacional. A primeira equação é bem básica, a equação da continuidade. A segunda equação é a conservação do momento linear, tá? Que é mais ou menos aqui nós temos uma força de Lorentz e mais o termo de pressão.
Essa equação, por exemplo, ela foi obtida pelo Turing, em 1918, a partir de uma aproximação linear da relatividade geral. Tá? Então, isso aqui é em primeira aproximação, isso aqui é equação de movimento segundo a relatividade geral. O Turing, obviamente, não tinha esse termo dependente da pressão, tá? Só o campo, digamos, gravitoelétrico e o campo gravitomagnético. Esses mesmos campos, gravitoelétrico e o gravitomagnético, eles têm que obedecer à lei de Gauss, que nós já vimos, ou equação de Poisson, e o campo gravitomagnético tem que satisfazer uma equação de Ampère, tá? em que aparece a corrente de massa. O interessante é que essas mesmas equações elas foram obtidas pelo Heaviside em 1893. Né? O Heaviside introduziu esse conceito de corrente de massa e usou todos os postulados do Maxwell, tá? Para obter essas equações, e com isso ele desenvolveu, digamos, o que seria a primeira versão de uma teoria gravitoeletromagnética. Né? Ele, inclusive, chegou à conclusão que deveriam existir ondas gravitomagnéticas ou gravitacionais, e ele supôs que a velocidade deveria ser a velocidade da luz. Tá? Então, muito antes de Einstein ou qualquer coisa, já havia uma teoria gravitoeletromagnética razoavelmente estabelecida. O Turing, no trabalho dele também, ele incluiu o campo escalar e o campo vetorial, tá? Que esses dois potenciais, eles estão relacionados com as perturbações da métrica na relatividade geral. Isso foi obtido pelo Turing. Tá? Obviamente, para isso ter consistência, nós temos que ter uma lei de Faraday e uma lei de Gauss. Certo? Essa equação de movimento aqui ainda a gente pode escrever em termos da velocidade e do potencial vetor. Tá? Isso seria uma forma de Clebsch para a equação de movimento. E isso permite aqui definir um momento canônico. Tá? O momento canônico é a velocidade mais o potencial vetor. Bom, então nós temos aqui o nosso conjunto de equações de fluido para o campo gravitacional. O próximo passo é aplicar isso aqui para o movimento das nossas galáxias. Então, nós vamos estudar primeiro só o equilíbrio, tá? Então, variação no tempo é zero, e a pressão também vai ser colocada igual a zero. Isso aqui é um modelo de poeira. Colisões entre estrelas numa galáxia são muito raras, não existem processos binários, tá? Então, a pressão pode ser considerada nula, e nós temos aqui um equilíbrio. Além da equação do movimento em equilíbrio, nós temos, de novo, a equação de Gauss e de Ampère, certo? Observe que a equação de Ampère automaticamente satisfaz a continuidade. Isso era a base para toda a ideia do Maxwell também. Tá? Bom, o próximo passo agora é pegar essa equação de equilíbrio e, em vez da velocidade, colocar em termos da vorticidade, que é o rotacional da velocidade. A equação de equilíbrio fica nessa forma aqui à direita. É um balanço entre energia potencial, energia cinética, e os termos associados à vorticidade e ao campo gravitomagnético. Tá? Esses dois aqui, a partir daqui a gente pode também definir uma vorticidade canônica, tá? Que é a soma desses dois termos. Bom, agora praticamente toda a física que eu vou falar está reunida nessa linha aqui. Assim, se olharmos para essa equação, por exemplo, vamos supor que não existe o campo gravitomagnético e a vorticidade é nula. O que sobra? É simplesmente o balanço entre a energia potencial e a cinética, que é o modelo circular que foi discutido inicialmente, tá? Da velocidade de escape no campo gravitacional. Agora, por outro lado, se a gente supõe que
a vorticidade é nula, aqui simplesmente a velocidade teria que variar com 1 sobre R, tá? Para um escoamento irrotacional. Agora, isso aqui, obviamente, está errado. Não é irrotacional. Isso aqui seria, por exemplo, a água numa pia, né? E para um escoamento irrotacional, você tem que ter um sumidouro, que seria o ralo da pia, né? E não é esse o comportamento de uma galáxia. Então, o escoamento, nesse caso, é rotacional, ou seja, o ômega não pode ser igual a 0. Mas aí nós temos um outro problema, né? A soma desses dois termos aqui, a vorticidade canônica, ela é um invariante de Cauchy. Isso dá para demonstrar, tá? Inclusive na relatividade restrita, incluindo todos os termos, isso aqui é um invariante canônico. Isso aqui foi demonstrado pelo Cauchy em 1815, obviamente sem ter o termo gravitomagnético, e o Cauchy também demonstrou essa invariância para um fluido incompressível, tá? Mas é possível demonstrar essa invariância para um fluido compressível, incluindo todas as correções relativísticas. Bom, então, nós supomos que nós chegamos à conclusão que o escoamento tem que ser rotacional. Mas aí surge o problema. Se isso aqui é um invariante de Cauchy, essa foi a conclusão do Cauchy em 1815. Se no início o movimento tem rotação igual a 0, ele permanece rotacional para sempre. Tá? Não há possibilidade de aparecer um rotacional diferente de 0. Mas como é que isso é possível num fluido sem haver viscosidade, ou seja, sem processos binários? Aí é que vem o campo gravitomagnético em nossa salvação. O fato de existir um pequeno campo gravitomagnético, ele pode induzir a vorticidade inicial e afetar todo o processo de acreção de massa, tá? A partir daí. Obviamente, depois a vorticidade pode evoluir, principalmente porque a densidade está variando, mas o passo inicial e durante todo o processo de acreção, a vorticidade canônica é que se conserva. Então, aí existe uma troca de vorticidade entre o campo gravitomagnético e o fluido. Bom, se pegarmos essa equação e considerarmos a componente paralela e perpendicular à velocidade, a direção paralela à velocidade é simplesmente o balanço entre energia potencial e cinético. Agora, na direção perpendicular é que nós temos a atuação da vorticidade e do campo gravitomagnético. Tá? Agora, para simplificar o problema, isso não é essencial, mas para simplificar, vamos supor que a velocidade é só na direção azimutal. Tá? Então, o campo potencial vetor também só tem uma componente azimutal. E as equações se reduzem a isso que está dentro dessa caixinha aqui. Tá? Uma equação de equilíbrio, a equação de Poisson e essa equação de Ampère para uma componente só do potencial vetor. Tá? Muito bem. Então, esse é o nosso sistema básico de equações. Agora, vamos aplicá-las para o sistema de coordenadas cilíndricas. Professor, faltam 10 minutos, tá bom? 10 minutos, eu vou acelerar um pouquinho, mas vamos lá. Então, coordenadas cilíndricas, eu tenho as equações de equilíbrio, tá? Que é o balanço radial e o balanço axial. É conveniente agora introduzir aqui a função de fluxo gravitomagnético, tá? Que é esse psi aqui, que é um R vezes o potencial vetor. As equações ficam reduzidas a um balanço radial, um balanço axial, a lei de Gauss e a lei de Ampère, que em termos do fluxo, ela assume a forma da equação de Grad-Shafranov, né? Tá? Olhando para essas equações, aqui pode-se ver que eu posso eliminar o psi, tá? Nessa equação de baixo,
e reduzir tudo a um sistema de duas equações diferenciais no potencial escalar. Essa aqui é uma equação de Ampère ou de Grad-Shafranov modificada, tá? E isso aqui é basicamente a equação de Poisson, e embaixo essa equação não linear de Ampère. Onde é que está o termo relativístico? É esse termo da direita, tá? Se eu considerar que a velocidade, por exemplo, da luz é infinita, eu acabo com esse efeito relativístico. Mas isso também implica que eu estou desprezando o campo gravitomagnético. Então, isso aqui, essa equação de balanço axial, mostra que potencial também não pode depender de Z. Tá? Então, olhando essa equação de baixo, eu mato esse termo da direita, isso aqui fica igual a zero, e aqui se reduz ao problema da velocidade, velocidade circular. Tá? V2 varia com a derivada do potencial. Tá? Então, se eu desprezo as correção relativística, eu reduzo tudo a um problema unidimensional de velocidade circular. Então, eu não posso fazer isso. Mas agora eu pego essas duas equações, eu vou para o próximo slide, eu posso reescrevê-las dessa forma. Tá? A equação de Poisson, quer dizer, a equação de Poisson eu posso resolver formalmente assim, que o potencial é a integral da distribuição de densidade. E a equação de equilíbrio para a velocidade é simplesmente essa equação aqui de cima. Tá? Vocês veem que essa aqui é uma equação que envolve a velocidade em função da densidade, e o potencial aqui, mas o potencial é uma integral da densidade. Tá? O próximo passo é que a velocidade, para simplificar ainda mais o problema, é que a velocidade de rotação nas galáxias é medida ao longo do plano equatorial da galáxia. Então, se eu reduzir a análise ao plano equatorial, eu elimino, e suponho que tem simetria vertical, essas derivadas são zero. Então, o problema fica reduzido simplesmente a essa equação aqui de baixo, em que esse termo aqui da derivada do potencial em relação a R é dado pela integral em relação à densidade. Nessa equação, eu já normalizei a velocidade em cada ponto da galáxia para a velocidade da luz, o beta. Né? E o potencial aqui, gravitacional, é normalizado para C ao quadrado. Essa equação aqui, eu posso... observe mais uma coisa. Nessas duas equações, aparece só a constante de gravitação, G dividido pelo C ao quadrado, tanto aqui como aqui. Então, se eu desprezar os efeitos relativísticos nessa primeira, que seria o da equação de Ampère, eu forçosamente tenho que considerar que isso aqui também é zero. Só que aí eu mato toda a equação de Poisson, não tem problema nenhum. Então, esses dois problemas são interligados e eu tenho um pequeno fator aqui de correção relativística, que na verdade é o efeito gravitacional também. Tá? Essa equação eu posso normalizar ainda em relação à distância. Tá? Eu posso tomar aqui um R0 qualquer, por exemplo, 1 kPa, e normalizar essa equação. A próxima coisa é que ela depende da densidade localmente, mas depende também da integral da densidade, ou seja, depende da massa total. Então, a normalização ainda pode ser feita em relação a um raio R0, arbitrário, tá? E a massa total. Introduzindo essas normalizações, a minha equação de equilíbrio fica reduzida a essa que está dentro dessa caixa. Ou seja, é uma equação de Abel do segundo tipo para velocidade beta ao quadrado. Tá? Obviamente, não depende da direção de rotação. Professor, e aparece aqui duas funções normalizadas, um F e um G, que o G é basicamente o gradiente do potencial e o F é proporcional à densidade local. E os parâmetros de normalização é o raio de Schwarzschild e um lambda aqui que mede a intensidade da densidade central, por exemplo. Uma normalização da densidade.
Professor, faltam 4 minutos. Sim. Se eu colocar... Bom, tá. Então, o que eu preciso agora é reduzir... Se eu impor aqui que o modelo circular, tá? Eu chego num contrassenso aqui. O potencial teria que variar com o logaritmo de R, se o beta é constante, e essa singularidade é que introduz esse conceito de matéria escura, tá? Para resolver a singularidade. Mas, na verdade, eu não preciso nada disso. Eu posso pegar essa equação agora e tentar ajustá-la a curvas de rotação de galáxias. Por exemplo, se eu pegar aqui uma galáxia anã, tá? Esses pontos azuis são a determinação experimental. Eu pegando um modelo de um esferoide, tá? Que depende de 2 semieixos A e B, eu posso obter um ajuste bem razoável da curva de rotação. Tá? O único problema é que a densidade que eu obtenho, densidade de massa associada a esse ajuste, ela não fita muito bem a luminosidade observada. Tá? Isso porque esse aqui é um esferoide compacto, tá? Você pode ver que o A e o B, os dois são... Isso é quase uma esfera aqui, tá? Nesse caso. É um esferoide oblato, ligeiramente oblato. O que é preciso é um esferoide finito e delgado. Isso foi feito, tá? Um modelo aproximado, mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque não dá. Eu só vou mostrar o resultado. Melhorando aquele modelo do esferoide, eu agora só tenho que mostrar 3 exemplos de galáxias, tá? Que eu ajustei aqui. Por exemplo, aqui é o ajuste da densidade de massa à luminosidade observada, à esquerda. E aqui o ajuste da equação de Abel para os pontos de rotação, para essa mesma galáxia anã, que é 1560. Tá? Esses números aqui todos são obtidos a partir desse modelo, porque quando eu faço ajuste, eu também obtenho aquele raio de Schwarz, eu obtenho a densidade na origem, então eu posso determinar todos os parâmetros. E eles se ajustam muito bem com as observações normalmente feitas. Um outro caso é a galáxia espiral. Tá? No caso da galáxia espiral, a gente claramente observa que tem regiões aqui, digamos, mais escuras. Então, aqui nós temos uma massa concentrada com menos luminosidade. Isso também isso se observa nessas curvas aqui por exemplo, aqui da luminosidade, os pontinhos azuis, vocês veem que eles têm alguns picos aqui, tá? A mesma coisa acontece na curva de rotação, tem alguns picos. Eu posso, para eu conseguir um ajuste bom, eu introduzo as componentes, as correntes de massa localizadas, então, esses picos. Então, aqui eu tenho a corrente de massa com baixa luminosidade, tá? Que é o que pode se observar, e que contribuem para esse ajuste. O ajuste de todos os parâmetros é bastante bom. O último caso é essa galáxia lenticular. Também essa aqui, por exemplo, ela tem uma baixa relação de massa por luminosidade, que também é o que é normalmente observado. Tá? Nesse caso aqui também eu tenho... Note que em todos os casos, aqui tem são umas 10 são 6 a 7 ordens de grandeza na distância, e umas 6 ordens de grandeza na densidade. Tá? Aqui também tem um indício de uns pequenos aumentos na densidade, que também esses picos aparecem aqui na curva de rotação. Eu introduzindo 2 pequenas componentes de correntes de massa com pequena luminosidade, eu consigo um ajuste razoavelmente bom. Já estou concluindo, tá? Olhando essa curva aqui, aparentemente o ajuste aqui no começo não é muito bom, tá? Pontos observados, eles caem muito mais rapidamente.
acontece que esses pontos, aqui eu estou repetindo a curva, ó, esses pontos é de um trabalho da Vera Rubin, da década de 80, tá? E que tem um espalhamento muito grande e não sei o quê. Se eu pegar um trabalho de 92, ó, que tem uma resolução bem melhor, observe que esses 20 segundos de arco aqui correspondem a mais ou menos 1 kPa. Ou seja, ele corresponde a essa parte aqui, à esquerda do pico, tá? Esse 1 aqui é mais ou menos esse pico aqui em 20. Então, se vocês pegarem esses pontos aqui, eles coincidem bastante bem com o resultado, inclusive o patamar aqui de velocidade, tudo com as medidas de alta resolução, tá? Isso foi obtido a partir da equação de Abel, tá? Eu não consegui fazer um ajuste aos resultados antigos. O ajuste é bom para esses resultados de baixa resolução, de alta resolução. Uma coisa mais interessante, essa curva aqui, ó, eu fiz o raio de Schwarzschild aqui está em 7⁻⁻⁶. Se olhar o caso anterior, ó, aqui é 6,97. Eu só aumentei um pouquinho, ó, esse aqui era um ajuste melhor aos dados antigos. Observe que aqui eu tinha uma transição mais suave. Se eu aumentar um pouquinho a massa, ou seja, de 6/97 para... Opa, pulei demais. Para 7, nada, aparece aqui um pequeno mínimo, que é interessante porque ele foi relatado nesse trabalho do Cormedy, tá? Eles disseram que tinha um pequeno mínimo aqui próximo de 5 segundos de arco, que é por aqui. Tem que ter um pouco de boa vontade, mas parece que tem um mínimo por aqui. Agora, é interessante que a equação de Abel, com essa pequena variação na densidade, ele mostra também esse pico, tá? Então, ops. Então, está perto das conclusões. As conclusões, tá? As conclusões é que eu consigo fazer um cálculo gravitomagnético da curva de rotação sem recurso da matéria escura, tá? Todo esse efeito, a física toda é consistente. O campo gravitomagnético, ele equilibra, ele junto com a atração newtoniana, a atração newtoniana e a força centrífuga estão decaindo, tá? E o campo, e lá no final, o campo gravitomagnético, embora seja muito pequeno, ele ajuda a equilibrar a pequena diferença entre esses dois efeitos, tá? O newtoniano e a rotação. O campo gravitomagnético também, como eu falei, ele afeta a acreção de massa, tá? Ele introduz um efeito de viscosidade também. E esse acoplamento não linear que está embutido nessa equação de Abel, ele faz essa transição rápida entre a rotação rígida inicial e o patamar de velocidade, tá? Isso é que nem um... Bom, não vou entrar em detalhes, tá? Foi possível, então, fazer todo esse ajuste e o que eu tenho a dizer é que esse paradigma de campo potencial velocidade circular tem que ser analisado com mais cuidado, tá? Simplesmente introduzindo um pequeno efeito relativístico consistente, eu não preciso de matéria escura para explicar um monte o comportamento, mais ou menos, dessa curva de rotação. Tá, eu tenho a agradecer. Eu tenho mais duas slides interessantes, mas não há mais tempo. Então, né? Acho que a gente pode dar oportunidade para as perguntas, talvez haja alguma coisa sobre os seus slides. Eu não vejo aqui no bate-papo. Muito obrigada, professor, pela apresentação interessante.
Eu vou abrir para uma pergunta aqui, que foi do Luiz Longo, e depois vou querer saber se tem perguntas no YouTube, tá bom aí, Rafael? Luiz, abre seu microfone, faz a pergunta aí, professor. Muito obrigado pela palavra, professora Nádia. Professor, muito obrigado pela palestra, eu gostei bastante. Eu queria saber o seguinte, você está mostrando os resultados aqui para curvas de galáxia, parece melhorar bastante, isso eu acho que é uma coisa bem legal de você poder excluir a necessidade de matéria escura, né? Sim. Você conseguiria fazer isso, ou você pensou em como fazer isso, verificar se esse seu formalismo se aplica, por exemplo, para larga escala? Sim, eu tenho várias ideias, tá? Por exemplo, eu até deixei esse slide aberto, não sei se vocês estão vendo ele ainda. Sobre esse teorema virial, tá? Tá aberto sim, professor. Isso aqui é uma outra ideia. Eu acho que, por exemplo, aquele problema dos wikis sobre a expansão de aglomerados da galáxia também poderia ser analisado usando essa teoria gravito-eletromagnética, tá? E é simplesmente incluindo, vamos dizer, o efeito digamos assim, as ondas gravitacionais que escapam desse sistema em expansão, eles exercem uma pressão de fundo que é negativa, né? Ou seja, então ela é como se a onda gravitacional fora, ela diminui a massa lá dentro. Vocês podem imaginar, eu não vou ter tempo de explicar aqui, tá? Mas num caso extremo, por exemplo, se o efeito se essa pressão externa fosse, essa energia fosse igual à energia interna, simplesmente explodiria o aglomerado, tá? Não teria maneira de o campo gravitacional manter o fluido em equilíbrio. Então, eu acho que no caso dos aglomerados dá para fazer alguma aplicação também, uma reanálise desse. Ok, professor, obrigada. Tem mais Muito obrigado pela resposta.